Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Olá pessoas, vamos agora, eu prometi que o livro anterior ele ia ser, na verdade, mais curto. De fato, Kelsen eu fiz em 5 episódios, até dava para ser 4, viu, 3, mas eu preferi dividir dessa maneira. Herbert Hart, eu acabei colocando justamente em 2 episódios, que foi suficiente, e agora vamos para a terceira obra dessa sequência, que é o livro de Dworkin, que eu vou tentar apertar um episódio. E que livro, né? Porque ele tem 3 livros importantíssimos, tem vários livros importantes, mas o que eu vou aqui trabalhar agora é o Taking Rights Seriously, ou Levando os Direitos a Sério, de Dworkin. Primeira observação que eu quero logo falar com vocês é que é um livro que eu acho muito importante que vocês dediquem um tempo a escutar os 2 episódios de Herbert Hart. Talvez Kelsen não precise escutar antes, seria interessante, mas não precisa necessariamente. Mas sim o de Hart, por quê? Porque Dworkin, ele vai escolher como alvo favorito neste livro justamente Hart. Depois vamos ter um episódio posterior. Ainda não sei se Dworkin vai dar para cobrir um episódio só ou 2, mas depois que eu cobrir esta obra de Dworkin, tem um debate entre os 2 que é bem interessante, que está no pós-escrito, tanto de um como do outro livro. Mas bora lá então falar disso daqui. Então o capítulo 1, será que Dworkin divide o livro dele em parte? Deixa eu ver aqui. Não divide não. Na verdade o livro dele tem 13 capítulos. Sim, e é importante falar assim, quem é Dworkin também, né? Dworkin já vai estar localizado em outro aspecto geográfico e jurídico. Kelsen é austríaco e fala muito com base no próprio direito, vamos dizer assim, continental europeu. Já Herbert Hart fala muito da experiência inglesa. E Dworkin, ele já é de Nova York, né? Assim, já foi, porque ele faleceu tem poucos anos, ele é mais contemporâneo. E ele, na verdade, tanto fez parte da Universidade de Nova York, como também na Universidade College de Londres. Então, e as obras dele tem várias obras importantes, como O Império do Direito, que é uma obra que consolida tudo, Uma Questão de Princípio, que é uma obra anterior a essa, e também entra em aspectos como bioética, como o domínio da vida e outros anos também. Vamos lá então, capítulo 1 dele, de Dworkin, capítulo 1 de 13, na verdade, ele começa a dizer o seguinte. A primeira coisa que ele traz aqui na reflexão é sobre qual seria o conteúdo dos temas a serem abordados na denominada teoria do direito. Inclusive vimos lá com o Haskell lá na primeira obra, né, comentada, que ele citou exemplos. Questões de justiça, questão de responsabilidade civil e danos. Então, ele fala que os autores, de modo geral, têm uma grande controvérsia com relação a essa teoria do direito. Um dos aspectos que também são abordados, que todos esses livros falam, é saber até em que medida os seres humanos têm a obrigação moral de obedecer à lei em um lugar de forma como sendo um tema central da teoria do direito. E essa abordagem, ela, na verdade, ele fala que é muito comum até nas faculdades de Direito da Inglaterra e dos Estados Unidos. Ele explica que muitas vezes nos cursos de Direito trata-se de uma preparação profissional do direito, treinando os juristas os futuros juristas para analisar leis escritas e decisões judiciais e como interpretar os fatos diante dessas diversas fontes jurídicas. Só que ele já começa aqui porque uma coisa que essa obra eu li com muito detalhe para o meu mestrado na época, para o doutorado não visitei tanto ela, e aí eu consigo navegar melhor por ela. Mas na verdade tem o seguinte, ele já começa a dar logo a cara da teoria dele,
que fala que a teoria, que a abordagem profissional do direito, ela teria traduzido apenas uma ilusão de progresso e deixou intocadas questões de princípio. Gente, princípio para Dworkin é tudo de mais importante. Então, o que tiver princípio aqui, eu vou sempre parar para verificar. Ele falou, por exemplo, assim, que a teoria do direito, até o século anterior, no caso, como escreveu no século XX, século XIX, se dedicava muito a diferenciar o direito em relação à própria ética, com uma teoria que seria mais analítica, que tentava trazer, assim, diferenciações específicas do direito sobre temas como infração legal, posse, propriedade, negligência, lei, que fossem de maneira caracteristicamente jurídicas. Porque esses conceitos são problemáticos que muitas vezes os juristas os aplicam sem, na verdade, saber exatamente o seu significado. Só que os manuais ingleses, ele fala que muitas vezes explicava esses conceitos sob o ponto de vista jurídico, baseado no exame da jurisprudência, das leis escritas, mas pouco faziam, pouco recorriam a juízos não jurídicos, que muitas vezes eram importantes. E ele diz, por exemplo, sobretudo na tradição inglesa, que essa necessidade de percorrer os fundamentos desses conceitos é importante até por uma questão de justiça, para saber, por exemplo, até que ponto a pessoa pode ser culpável ou não por alguma coisa, né? E ele diz que isso seria já uma espécie de uso moral do direito. Ele já fala que no direito norte-americano os antecedentes do direito são mais complexos. E ele diz que o foco do direito norte-americano costuma ser, na verdade, algo que a teoria inglesa teria negligenciado, que é a decisão de ações judiciais consideradas difíceis ou controversas. Ele cita um exemplo, até porque, como eu falei antes, né, assim, como ele deu aula tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, então ele tem bem essa ideia da comparação. Ele fala assim, que enquanto na Inglaterra a discussão, por exemplo, sobre o salário mínimo é uma questão política, nos Estados Unidos, isso é, na verdade, uma questão em que os tribunais são mais provocados e pressionados a fornecer uma descrição exata do conteúdo jurídico dessas decisões. Então, vamos dizer que ele abre mais para a questão dos tribunais americanos trazer essas respostas, mais do que necessariamente uma questão legislativa. Dworkin vai fazer aqui uma observação muito importante sobre o que é a tal teoria do realismo jurídico, que inclusive Hart fala mais ou menos sobre ela, acho que Kelsen também chegou a falar um pouquinho, mas ele fala assim, que no início desse século, o século XX, John Chipman Gray, inclusive Hart cita Gray, e mais tarde Oliver Wendell Holmes, publicaram apresentações céticas do processo judicial, desmascarando a doutrina ortodoxa, segundo a qual competia os juízes apenas aplicar as regras existentes. Essa abordagem cética foi ampliada nos anos 20 e 30 do século XX, transformando-os no poderoso movimento intelectual denominado de realismo legal. Seus líderes, deixa eu ver se tem alguém que interessa pra gente aqui agora. Não. Vou citar o nome deles, tá? Jeremy Frank, Carl Leveling, Wesley Sturgis e Morris e Felix Cohen, entre outros, argumentavam que a teoria ortodoxa fracassara pelo fato de ter adotado uma abordagem doutrinária da teoria do direito, tentando apenas descrever o que os juízes fazem, concentrando-se apenas nas regras que eles mencionam nas suas decisões. Trata-se de um erro, argumentavam os realistas, pois na verdade os juízes tomam decisões de acordo com as suas próprias preferências políticas ou morais, e então escolhem uma regra jurídica apropriada como uma racionalização. A gente comenta isso, gente. Vamos lá, né? Os realistas exigiam uma abordagem científica que se fixasse naquilo que os juízes fazem e não naquilo que eles dizem fazer, no caso, né? Fazer tá por minha parte aqui, tá? Ver como o impacto real que as decisões têm sobre a comunidade mais ampla, o que já é uma ideia de consequencialismo. Aí nós temos agora o pós-realismo que é trazido por Hart mais adiante. O pós-realismo, ele acaba, na verdade, formulando outras informações, e aqui Dworkin vai falar muito da obra como um todo de Herbert Hart, não só do conceito de direito, como também da causação do direito, e também outro livro que ele fala de punição e responsabilidade. Ele diz, por exemplo, ele fala da questão
Muitas vezes a pessoa ela pode não ser, no caso, punida, se a lei for tão iníqua, a lei foi tão absurda, que aí realmente possa ser isso, portanto, desconsiderado nessa medida. Então, por conta dessa situação, Herbert Hart ele acaba trazendo, na verdade, algumas questões sobre o uso de princípios morais voltados para o próprio direito. Em termos específicos, afirmando que o governo deve mostrar o mínimo de respeito até mesmo pelos criminosos quando são tratados na justiça, o que seria uma defesa em prol de um mínimo moral que possa existir. Aí, no capítulo 2 do Orkin, ele já vai falar do chamado modelo de regras 1, trazendo o que ele chama de questões embaraçosas. Questões embaraçosas envolvem justamente turbulências no tocante à aplicação de certos conceitos jurídicos. Então, por exemplo, ele fala de um aspecto, temos que resolver alguma situação de uma maneira ou de outra. Então ele fala, suponhamos um caso inusitado, de direito à privacidade, que chega ao tribunal e que o autor da ação não invoque nenhuma lei ou jurisprudência. Que papel deveria desempenhar a decisão do tribunal? Na decisão do tribunal, o fato de que a maioria das pessoas da comunidade pense que cada indivíduo tem uma prerrogativa moral a essa privacidade particular. Suponhamos que a Suprema Corte ordene a libertação de um prisioneiro porque a polícia usou de métodos que a partir de agora a Corte declarou proibidos constitucionalmente. Embora as decisões anteriores tenham aceito esses procedimentos. Deveria a Corte, para ser consistente, libertar todos os prisioneiros? Então isso gera uma perplexidade diante desses conceitos e aplicações, o que são turbulências jurídicas. Inclusive, Dworkin fala de uma corrente aqui, que seria a corrente dos chamados nominalistas, e os nominalistas, eles, de alguma maneira, dizem que esses conceitos de obrigação jurídica, direitos no caso subjetivo, eu creio, né, são mitos, na verdade, são irreais. Ele fala que é uma sugestão tentadora, mas tem desvantagens factuais, talvez por uma questão mesmo de aplicação, né, voltado sobre toda essa ideia daí. O argumento dos nominalistas apresenta suas análises como modelo de funcionamento real das instituições jurídicas e em termos específicos dos próprios tribunais também. Muito bem. E diz que esse modelo difere especialmente, atenção aqui agora, naquilo que enfatiza da teoria do filósofo do século XIX, John Austin. John Austin, ele é citado por Hart, que foi o primeiro a popularizar a teoria que hoje é aceita, em uma forma ou outra, pela parte dos juristas mais ativos de orientação mais acadêmica, que defendem as concepções a respeito da teoria do direito. Então Dworkin vai denominar essa teoria de Austin de positivismo jurídico. E ele fala que vai examinar com solidez o positivismo jurídico, especialmente na forma mais poderosa que foi dada pelo professor Hart. Então, na visão de Dworkin, Hart ele é positivista. Então, ele fala que resolveu concentrar-se na sua posição, não apenas devido à sua clareza e elegância de Hart, mas porque, neste caso, como em todas as outras áreas da filosofia do direito, o pensamento que visa construir deve começar com o exame das concepções de Hart. Então, no ponto 2 desse capítulo 2, Dworkin vai dizer quais são as proposições do positivismo. A primeira proposição é que o direito é uma comunidade, que o direito de uma comunidade é um conjunto de regras especiais utilizado direto ou indiretamente pela comunidade com o propósito de determinar qual comportamento será punido ou coagido pelo poder público. E essas regras especiais podem ser identificadas e distinguidas com auxílio de critérios específicos, de testes que não têm a ver com seu conteúdo, mas com seu pedigree, no sentido da maneira pela qual serão adotadas. Inclusive, de distinguir regras, inclusive o conceito de validade é muito importante diante desse ponto, e outros tipos de regras que a comunidade segue, mas não cumpre as regras ligadas pelo poder público. Uma segunda característica do positivismo é que ele afirma, né, que o conjunto dessas regras jurídicas é coextensivo com o direito, de modo que, se o caso de alguma pessoa não estiver claramente coberto por uma regra dessas, porque não existe nenhuma que pareça apropriada, ou porque as que parecem apropriadas são vagas por alguma razão, então este caso não pode ser decidido mediante aplicação do direito.
Ele clica no sinal de inclusive com aspas aqui. Ele deve ser decidido por alguma autoridade pública, como um juiz, exercendo seu discernimento pessoal, aqui entre aspas, o que significa ir além do direito na busca por algum outro tipo de padrão que oriente na confecção de uma nova regra jurídica ou na complementação de uma regra já existente. Um terceiro ponto é que dizer que alguém tem uma obrigação jurídica é dizer que seu caso se enquadra em uma regra jurídica válida que exige que ele faça ou se abstenha de fazer alguma coisa, certo? Então, na ausência de uma tal regra jurídica válida, não existe obrigação jurídica. Segue-se que, quando o juiz decide uma matéria controversa, exercendo sua discricionariedade, ele não está fazendo um dever jurídico, ele não está fazendo valer um direito jurídico correspondente a essa matéria. Então, aqui Dworkin fala que isso aqui foi o esqueleto do positivismo. Quem passa a analisar um pouquinho aqui o modelo de Austin, que é muito focado na classificação das regras, distinguindo de regras morais, regras jurídicas e outras tantas. Mas ele já demonstra que uma crítica muito importante com relação ao modelo de Austin é, na verdade, a crítica voltada para situações novas que, diante dos rigores da lei, se mostram absurdas, se mostram talvez assim atentatórias à própria condição humana, por conta de uma visão da autoridade, e isso muitas vezes nos leva até a querer se afastar da aplicação da regra. Aí ele já pega a visão de Hart, que se diferenciaria da de Austin, por trazer regras primárias e secundárias. Então, ele fala que Hart rejeitou, né, a teoria de Austin, segundo a qual uma regra é uma espécie de ordem, de fato ele fala isso no livro dele, e substitui por uma análise mais elaborada e geral do que são regras. E esses pontos que são importantes. Então ele fala que a distinção de Hart entre regras primárias e secundárias é de grande importância. As regras primárias são aquelas que concedem direitos ou impõem obrigações aos membros da comunidade. A gente viu isso muito no livro de Hart, então vou pular algumas coisas aqui, né? E as secundárias são aquelas que estipulam como e por quem tais regras podem ser estabelecidas, declaradas legais, modificadas ou abolidas. Inclusive aquelas chamadas regras de reconhecimento, portanto, que vão, acontecer. Ele traz um ponto que Hart falou bastante, que é assim, que ao invés de falar em compelido a fazer algo, a pessoa ela ser obrigada, e alguém submetido à regra não está compelido, mas obrigado a fazer o que a regra determina. Portanto, estar submetido a uma regra deve ser diferente de estar sujeito a um dano, no caso do assaltante, é um exemplo muito usado por Hart, caso obedeça essa ordem, que no caso do assaltante é uma ordem, no caso, ilícita. As regras não devem advir da força física, mas, na verdade, devem advir de alguma autoridade, alguém que está autorizado a pronunciar essas regras. Aí, na verdade, Dworkin, assim, sistematizando o pensamento de Hart, ele fala o seguinte, que as duas fontes possíveis para a autoridade de uma regra são, primeiro, que uma regra pode se tornar obrigatória para um grupo de pessoas, porque através de suas práticas, este grupo aceita a regra como padrão de conduta. Ele fala disso muito no livro dele, né, Conceito de Direito, com relação à questão do hábito. Então, na verdade, então isso é importante. Outro ponto que ele traz também é que a regra também pode ser obrigatória de acordo com uma maneira muito diferente, isto é, ao ser promulgada de acordo com a regra secundária, aquela regra de reconhecimento que estipula que as regras assim promulgadas são obrigatórias. Então, por exemplo, um contrato que foi assim utilizado. Nesse contexto, usamos o conceito de validade. As regras obrigatórias que tiverem sido criadas de acordo com a maneira estipulada por alguma regra secundária são regras válidas. Então, a Dworkin quer registrar que a distinção fundamental de Hart é da seguinte maneira: uma regra pode ser obrigatória, primeiro, ou porque é aceita, e segundo, porque é válida. Hart, como norma secundária, a ênfase que ele dá, eu me lembro que ele, no livro dele, falou de 3 regras secundárias, 3 normas secundárias, perdão. Mas, na verdade, aqui Dworkin, nesse momento, ele não diferencia a regra de norma, mas tudo bem. Pode ser tradução também, sei lá. Mas a regra de reconhecimento é importante. Ela pode ser simples, digamos, o rei mandou, pronto. Ou então pode ser complexa. A Constituição dos Estados Unidos, que é interpretada, daí você pode deduzir algum tipo de regra. Dworkin chama a atenção que na teoria de Hart, a regra de reconhecimento, que é uma regra, portanto, acessória,
ela é a única regra em um sistema jurídico cuja obrigatoriedade depende de sua aceitação. Da comunidade, de quem vai aplicar, de quem vai obedecer, etc. Dworkin chama a atenção que uma diferença fundamental de Hart para o seu professor, que foi Austin, é justamente no fato que Austin pensava que as regras vinham de uma autoridade, enquanto que Hart ele coloca as regras como sendo padrões constitucionais a partir dos quais elas se operam. E muito por conta, aí de uma observação minha, porque Hart ele fala muito da questão da experiência do direito inglês. E apesar de terem suas semelhanças, de acordo com a visão de Dworkin, a teoria de Hart é mais complexa por conta justamente de oferecer como esses conceitos são imprecisos e como é que isso vai acabar afetando o poder discricionário dos magistrados. Dworkin já diz logo a quem chegou, viu? No ponto 3 aqui ele fala: quero lançar um ataque geral contra o positivismo e usarei a versão de Herbert Hart como alvo, quando um alvo específico se fizer necessário. Minha estratégia será organizada em torno do fato de que, quando os juristas raciocinam ou debatem a respeito de obrigações jurídicas, particularmente naqueles casos difíceis dos quais nossos problemas com esses conceitos parecem mais agudos, eles recorrem a padrões que não funcionam como regras, mas operam diferentemente com princípios políticos e os tipos de padrões. Dworkin também fala que vai argumentar que o positivismo é um modelo de e para o sistema de regras e que sua noção central de um único teste fundamental para o direito nos força a ignorar os papéis importantes desempenhados pelos padrões que não são regras. Dworkin aqui já fala de aspectos importantes, como princípios e políticas. Ele fala que política é algo a ser atingido, né, que possa ser alcançado, e ele fala de princípio como sendo, na verdade, algo que é um padrão mínimo, no caso, de uma exigência de justiça ou equidade, ou alguma outra dimensão de moralidade. Então já vejam logo que a proposta de Dworkin ela já traz para dentro do direito a ideia da moralidade. Dworkin, então, já na página 37 do livro dele, ele vai logo dizer que vai logo diferenciar princípio e regra, tá? Então, ele vai citar aqui alguns casos e eu vou trazer a síntese para vocês. Vem aqui uma afirmação muito, muito, muito importante de Dworkin, né? Ele fala que a diferença dos princípios jurídicos das regras jurídicas é a natureza lógica. Os dois conjuntos de padrões apontam para decisões particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias específicas, mas distinguem-se quanto à natureza da orientação que nos oferecem. As regras são aplicáveis à maneira do tudo ou nada, dados os fatos que uma regra estipula. Então, ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou ela não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão. Na página 42, ela vai falar que os princípios possuem dimensão que as regras não têm, uma dimensão de peso ou importância. Quando os princípios se intercruzam, aquele que vai resolver o conflito tem de levar em conta a força relativa de cada um. Esta não pode ser, portanto, a mensuração exata, e o julgamento determina que um princípio ou uma política particular é mais importante que a outra. Essa dimensão é parte integrante do conceito de um princípio, de modo que faz a gente perguntar que peso ele tem, o qual importante ele é, e as regras não têm essa dimensão. Ele também afirma que muitas vezes os princípios e as regras acabam tendo soluções parecidas. Apesar disso, ele fala que quando uma regra contém expressões como razoável, negligente, injusto, significativo, desempenham frequentemente essa função, porque quando a regra inclui um desses termos, isso faz com que sua aplicação dependa até certo ponto de princípios e políticas que extrapolam, que é o objetivo, né? Que extrapolam a própria regra. Então, mas ele fala que isso não transforma a regra em princípio, porque na verdade ela ainda assim vai ser mais restrita do que o próprio princípio. Questionando assim a relação entre juízo e os princípios, então Dworkin fala o seguinte, que as duas linhas de ataque aos princípios correm em paralelo à abordagem das regras. A primeira alternativa trata os princípios como obrigatórios para os juízes, de tal modo que eles incorrem em erro ao não aplicá-los quando pertinente. A segunda alternativa trata os princípios como resumos daquilo que os juízes, na sua maioria, adotam como um princípio de ação quando forçados a ir além dos padrões das quais estão vinculados. E tudo isso vai estar muito frequente na questão da análise dos chamados casos difíceis.
os casos que não têm uma solução imediatamente prevista pelas regras. Entra um ponto importante, que é o que Dworkin pensa sobre a discricionalidade do juiz. Ele diz que os positivistas sustentam que quando o caso não é coberto por uma regra clara, o juiz deve exercer seu poder discricionário para decidi-lo mediante a criação de um novo item de legislação. Pode haver uma conexão importante entre essa doutrina e a questão a respeito da qual a abordagem deve ser trabalhada. Essa doutrina ela é um pouco contraditória. Dworkin, então, nesse item 5 do capítulo 2, ele fala do poder discricionário na sua versão fraca e na versão forte. Então, aí Dworkin, basicamente, nessa diferenciação, ele vai falar que os próprios positivistas se confundem do que ser um poder discricionário fraco e um forte. O poder discricionário fraco é aquele em que existe uma certa margem, vamos dizer assim, para a atuação da autoridade que decide. Então existe algumas soluções, algumas opções, e aí então, inclusive o próprio, nesse caso assim, o aplicador do direito, ele vai escolher algumas das apresentadas. Esse sentido mais fraco é muito comum até no direito administrativo brasileiro, que fazendo aqui minha colaboração. Já, agora é só que ele fala o seguinte, que às vezes os positivistas querem meio que convencer de que o juiz está julgando de acordo com o princípio discricionário fraco, quando na verdade é o forte. Porque quando ele fala que quando não tem uma regra possível, o juiz decide como ele quiser, é a maneira forte, porque ele está sem nenhum tipo de parâmetro que limita a sua atuação. Para que essa mudança nos padrões de decisão não sejam aspectos arbitrários, aí a proposta do Dworkin é que o juiz tem a permissão de alterar uma regra de direito em vigor, que ele fala inclusive que muitas das regras são alteradas pelo judiciário, através do uso dos princípios. Em uma modalidade, o juiz pode ser considere a mudança favorável de acordo que o princípio justifica a própria mudança de interpretação. Tem que ser um princípio, não um princípio qualquer, mas um princípio relevante. E outra forma de uso dos princípios também tem a ver com princípios voltados à própria estrutura de formação do direito, como do respeito a precedentes, como respeito às leis e por aí afora. Dworkin fala que esse tema aqui ele vai ficar pendente de uma análise mais forte, uma análise posterior, e que ele vai, na verdade, voltar a isso posteriormente. Aí no item 6, Dworkin ele fala que é muito difícil compatibilizar uma teoria de princípios com aquela regra de reconhecimento, ou norma de reconhecimento que Hart propõe. Porque Hart propõe essa maneira de você identificar o que seria jurídico ou não seria jurídico em uma sociedade, que chama teste de pedigree, de acordo das regras, se são válidas ou não numa comunidade. Ele fala que, por exemplo, que se tratarmos os princípios como direito, devemos rejeitar a doutrina positivista, aquela segundo a qual o direito de uma comunidade se distingue de outros padrões sociais através de algum teste que toma a forma de uma regra suprema. Já decidimos que, nesse caso, devemos abandonar a segunda doutrina, a doutrina do poder discricionário judicial, ou esclarecê-la de modo a torná-la trivial. Quer dizer, da terceira doutrina, a teoria positivista da obrigação jurídica. O que dizer então dela, né? Então, essa teoria sustenta que a obrigação jurídica existe quando e apenas quando uma regra de direito estabelecida impõe tal obrigação. Mais uma vez evocando o problema dos casos complexos, casos difíceis, fala que o positivismo tem pouco a oferecer sobre ele. Em geral, joga esses casos difíceis para a discricionariedade do juiz. Então, na verdade, a interpretação do direito do positivismo como sistema de regras tem exercido um domínio nossa imaginação, mas se nós nos livrarmos do modelo de regras, poderemos ser capazes de construir um modelo mais fiel à complexidade e sofisticação das nossas próprias práticas. É assim que ele termina o capítulo 2 do livro dele. Bom, agora vamos para o capítulo 3, que fala sobre o modelo de regras 2, que Dworkin aqui ele vai criticar o positivismo. Então, ele na verdade vai acabar falando que
que algumas pessoas, alguns comentadores criticaram as ponderações do próprio Dworkin. Então eu suponho que essa edição, essa tradução dele, né, da Martins Fontes, seja uma tradução baseada em alguma edição dele posterior, justamente por conta de que ele falou que às vezes se você entender melhor a própria concepção de Hart, você consegue chegar nas mesmas conclusões que Dworkin está propondo. Dworkin então vai gastar algumas páginas para demonstrar que a teoria dele é diversa da de Hart, inclusive pegando a etimologia da palavra direito, a ideia de dever, a sua variação na inglesa, né? Ought to, entendeu? Should you, por exemplo. Então realmente assim tem essas. Ele gasta muito tempo, assim, muitas obras, faz um esforço gigante para poder tentar trazer toda essa ideia a partir daí. Ele basicamente se opõe a essa teoria de uma regra social que seria a lei de estimação que o próprio Hart vai trazer. Então, na verdade, ele acaba, inclusive chega até a afirmar aqui num tópico, ele pergunta assim: estou realmente em desacordo com Hart? E resumidamente, Dworkin fala que ele se opõe a uma de 3 teses. Essa tese que ele se opõe diretamente de Hart é justamente a tese que Hart teria dito que em todos os países que têm um sistema jurídico desenvolvido, existe na comunidade de seus juízes e autoridades judiciárias alguma regra social, ele grifia bem social, ou conjunto de regras que determinam os limites do dever por parte do juiz de reconhecer qualquer outra regra ou princípio como direito. Inclusive ele fala que essa tese ela é válida na Inglaterra, porque que se enquanto o grupo juízes ingleses reconhecesse o dever de levar em consideração com a determinação de as obrigações jurídicas apenas as regras e princípios promulgados pelo parlamento, formulados na decisão judicial estabelecida a partir do costume muito antigo. Então ele vai aqui dizer, Dworkin vai dizer aqui mais adiante, que ele vai se confrontar mais com relação a esta primeira tese aqui de Hart. As outras duas parece que ele não vai se opor tanto. Só que realmente assim, após muitos argumentos, o que Dworkin quer dizer é que essa regra de validade sobre o parlamento, sobre essa questão de ratificação dos próprios órgãos, ela não é válida. O que Dworkin quer propor é uma petição de princípio. É justamente uma discussão em cima desse princípio. Então, não vi nada assim de muito extraordinário nessa argumentação. Não no sentido que não se diferencia sim da forma de pensar de Hart, mas não assim de uma forma, vamos dizer assim, ser parecida, são bem diferentes. E toda a argumentação de Dworkin é em cima de que é para combater um excesso de poder discricionário dos próprios magistrados. E esse limite estaria, talvez, assim, encontrado nos casos difíceis que não têm regras estabelecidas em cima do próprio princípio jurídico. Não se esqueçam que tudo isso, eu visualizo que toda a polêmica que Dworkin bota em cima de Hart é sobre a tal da norma de reconhecimento, de onde é que as normas estão brotando. Então, vamos dizer que o que Dworkin quer dizer é que na justificativa de Hart, você deveria encontrar assim, algum tipo de... teria uma lacuna para se falar do princípio. Não deveria ser aquela discricionariedade que Hart está colocando. Inclusive, no ponto 4 aqui desse capítulo, ele fala: é preciso que os juízes tenham um poder discricionário. E aí Dworkin, na verdade, explica que não deveria ser... Na verdade, Dworkin ele começa a mostrar que tem contradições no modelo positivista, justamente por essa situação de regras e a ausência de regras representar o poder discricionário. Depois ele segue perguntando se as regras realmente serão diferentes dos princípios. E tem muita página aqui que, na verdade, Dworkin dialoga com um autor chamado Raz, ou Raz, R-A-Z. Então, na verdade, assim, e ele, alguns pontos ele concorda, outros pontos ele discorda. E diz assim, aponta algumas inconsistências de Raz, etc. Eu, sinceramente, assim, eu acho que a teoria de Dworkin, ela de fato, ela já está muito bem apresentada com o que foi dito antes. E aí, o capítulo 4 fala sobre os casos difíceis.
Esse capítulo dos casos difíceis aqui é um capítulo peculiar, porque ele vai dar vários exemplos de casos difíceis. Ele retoma a ideia de princípios e políticas. Lembre que políticas é algo que se tenta programar para frente, né? Um programa, na verdade, que exclusive é bem utilizado conforme essa ideia. Na verdade, inclusive se fala sobre... Aí nesse ponto... do work ele começa a falar do que eu chamaria de desenvolvimento de uma sociedade, de um marco civilizatório de direito, porque ele começa a relacionar as ideias de princípios de democracia. Depois ele fala, por exemplo, de direitos que são coletivos e outros que são individuais, inclusive trazendo a conceituação de direitos preferenciais, que são aqueles que trazem justificativo para tomar de decisões sobre outros casos que são derivados. Dialogam com o princípio utilitarista da utilidade, dizendo que deve-se buscar maximizar o bem-estar social nas decisões judiciais. Ele também prepara o terreno mais adiante de Dworkin para falar, inclusive, de temas que nós conhecemos muito bem na atualidade, como, por exemplo, os temas voltados ao ativismo judicial e outras formas e outras maneiras de enxergar, na verdade, o próprio direito. E tem uma analogia assim, muito importante de Dworkin, que ele vai ocupar muitas páginas, que é a tal da analogia do juiz Hércules. O juiz Hércules seria um juiz, que ele fala aqui na página 165, que teria uma capacidade, ele fala capacidade, sabedoria, paciência e sagacidade sobre-humanas. E é um juiz de uma jurisdição norte-americana e que ele considera que esse juiz aceita as principais regras não controversas e constitui e rege o direito de sua jurisdição. Então, em outras palavras, ele aceita que as leis têm um poder geral de criar e extinguir direitos jurídicos e que os juízes têm o dever geral de seguir as leis anteriores do tribunal ou tribunais superiores, cujo fundamento racional, como dizem os juristas, aplica ao seu caso concreto. A partir dessa ideia daqui, que na verdade é uma ficção, vamos dizer assim, né? Ele vai criar uma ficção, vai criar uma fake news, digamos isso. Ele vai, na verdade, mostrar em diversos exemplos como esse juiz Hércules, na verdade, ele não vai conseguir chegar num caso concreto, prevendo todas as situações, todas as hipóteses, todos os ângulos, não importando qual é a fundo do direito que ele vai utilizar. Se um direito legislativo, se um direito baseado em costumes, com o uso do precedente, entendeu? Então, basicamente, ele vai falar dessa falibilidade do próprio, na verdade, desse juiz Hércules. Inclusive, ele fala que, pela teoria do direito clássica, isso pressuporia que o juiz decida os casos em duas etapas. Primeiro, enquanto o limite daquilo que o direito explícito exige, e em seguida exerça um poder discricionário independente para legislar sobre problemas que o direito não alcance. Um exemplo sobre isso, o caso de aborto. Segundo a teoria, os juízes da Suprema Corte determinaram primeiro que a linguagem da cláusula do processo legal, do direito devido processo legal, em seguida puseram de lá a Constituição para decidir se a opinião deles era fundamentalmente injusto que o Estado proibisse o aborto no primeiro trimestre da gestação. Aí, Dworkin vai criar uma outra figura, que é do juiz Herbert, que juiz Herbert é aquele que vai aceitar a teoria da decisão judicial e propõe aplicá-la em suas decisões. Tem um trecho aqui que talvez esclareça um pouco a diferença de Herbert para Hércules. Ele fala assim: se Herbert estivesse numa certa posição, teria motivos para acatar os juízos do homem comum. Herbert pensa que, quando as regras positivas do direito são vagas ou indeterminadas, os litigantes não têm direito institucional algum, de modo que qualquer decisão que ele possa vir a tomar será sempre um novo elemento de legislação. Uma vez que nada do que ele decida irá privar as partes daquilo a que elas têm direito como resultado das decisões dele, é no mínimo plausível o argumento de que, ao legislar, ele também deve ver a si próprio como agente da maioria. Hércules, porém, não pode ver as coisas de uma maneira. Ele sabe que a questão que ele deve decidir é a questão dos direitos institucionais das partes. Também sabe que, se decidir erradamente, como faria se seguisse o ponto de vista do homem comum, estará privando as partes daquilo que é seu direito. Nem Hércules nem Herbert submeteriam a questão jurídica ordinária à opinião popular.
Hércules, uma vez que pensa que as partes têm direitos tanto nos casos difíceis como nos casos fáceis, também não submeteria a opinião popular nos casos difíceis. Então ele continua: sem dúvida, a opinião de qualquer juiz sobre o direito das partes, nos casos difíceis, pode estar equivocada e a objeção pode tentar, em um derradeiro esforço, capitalizar esse fato. Poderia admitir, arguendo, que a técnica de Hércules é apropriada para Hércules, que, por sua hipótese, tem grande percepção moral. Negaria, porém, que a mesma técnica fosse apropriada aos juízes em geral, que não a possuem. A avaliar esse desafio, contudo, não devemos perder de vista o exame das alternativas. Os juízes são injustos quando cometem erros sobre direitos jurídicos, sejam tais erros em favor do demandante ou do acusado. A objeção chama atenção para o fato de que eles cometerão tais erros em algumas ocasiões, pois são falíveis de qualquer modo e divergem entre si. É certo, porém, que embora nós, enquanto críticos sociais, saibamos que erros serão cometidos, não sabemos quando, pois também não somos Hércules. Devemos confiar nas técnicas da decisão judicial, que a nosso juízo possam reduzir o número de erros com base em algum juízo a respeito das capacidades relativas dos homens e das mulheres que podem desempenhar diferentes papéis. A técnica de Hércules encoraja um juiz a emitir seus próprios juízos sobre direitos institucionais. Poder-se-ia pensar que o argumento extraído da falibilidade judicial sugere duas alternativas. A primeira argumenta que, por serem falíveis aos juízes, os juízes não devem fazer esforço algum para determinar os juízos institucionais das partes diante deles, mas que somente devem decidir os casos difíceis com base em razões políticas ou simplesmente não decidi-los. Mas isso é perverso. A primeira alternativa argumenta que, por desventura e com frequência, os juízes tomarão decisões injustas. Eles não devem esforçar-se para chegar a decisões justas. A segunda alternativa sustenta que, por serem falíveis, os juízes devem submeter a outros as questões de direito institucional colocadas pelos casos difíceis. Mas submetê-las a quem? Não há razão para atribuir a nenhum outro grupo específico maior capacidade de argumentação moral. Ou, se houver uma razão, será preciso mudar o processo de seleção dos juízes, e não as técnicas de julgamento a que são instados a usar. Assim, essa forma de ceticismo não configura em si mesmo o argumento contra a técnica de decisão judicial de Hércules, ainda que sem dúvida sirva a qualquer juiz com um poderoso lembrete de que ele pode muito bem errar nos juízos políticos que ele emite e que deve, portanto, decidir os casos difíceis com humildade. Em síntese, Herbert representa mais a questão do juiz que se limita a aplicar o direito com base nas normas anteriores. Hércules já é um juiz mais pretensioso, é um juiz que acredita que vai conseguir ir ao âmago das questões. Por isso que aqui o Dworkin fala dos direitos institucionais, que são direitos, inclusive, básicos, que são para além do próprio positivismo. Aí no capítulo 5, é o capítulo dos chamados casos constitucionais, Dworkin ele vai falar de algumas filosofias que tem em mente técnicas de interpretação de casos muito abertos. A primeira é a chamada ativismo judicial e a outra é a chamada de moderação judicial. Então, o ativismo judicial sustenta que os tribunais devem aceitar a orientação das chamadas cláusulas constitucionais vagas, no sentido que foi descrito, a respeito das razões concorrentes do tipo que foi mencionado, e recorrer a princípios, desenvolver princípios, recorrer de legalidade, igualdade, assim por diante, revê-los de tempos em tempos, à luz do que parece a visão moral recente da Suprema Corte, de julgar os atos do Congresso, dos Estados, do Presidente, e todo mundo conforme essa própria evolução. Por outro lado, o programa da moderação judicial afirma que os tribunais deveriam permitir a manutenção de decisões de outros setores do governo, mesmo quando elas ofendam a própria percepção que os juízes têm dos princípios exigidos pelas doutrinas constitucionais amplas, excetuando-se, contudo, os casos nos quais as decisões não sejam contudo, os casos que as decisões sejam tão ofensivas à moralidade pública que tem que realmente fazer esse tipo de revisão. Então, de um lado você tem o ativismo, do outro lado você tem a moderação. E aí, reconhecendo que, de fato, todo o argumento que ele faz, inclusive usando o caso de Nixon e por aí afora, além de Marbury versus Madison, etc., como argumento, ele mesmo fala que é complexo, na página 31, ele fala que o nosso sistema constitucional baseia-se em uma teoria moral específica, a saber, a de que os homens têm direitos morais contra o Estado.
E as cláusulas difíceis da Bill of Rights, Declaração de Direitos, como cláusula do devido processo legal, da igual proteção, devem ser entendidas como um apelo a conceitos morais e não como a formulação de concepções específicas. Portanto, um tribunal que assume o ônus de aplicar plenamente tais cláusulas como lei deve ser um tribunal ativista, no sentido de que ele deve estar preparado para formular questões de moralidade política e dar-lhes uma resposta. No capítulo subsequente, ele vai fazer um diálogo com a obra de John Rawls, e ele fala sobre a técnica do equilíbrio de John Rawls, que é um ponto central da obra dele, uma teoria da justiça, e a técnica supõe que os leitores de Rawls possuem um senso que aplicamos em nossa vida cotidiana de que certos arranjos ou decisões políticas, como juízos convencionais, são justos e que outros, como a escravidão, são injustos. Além disso, supõe que cada um de nós é capaz de dispor essas intuições ou convicções intuitivas em uma ordenação que designe algumas delas como mais corretas que outras. E a maioria das pessoas, por exemplo, acha que é mais claramente injusto para o Estado executar os próprios cidadãos inocentes do que matar civis estrangeiros inocentes nas guerras. E portanto, seria a tarefa da filosofia moral ter em vista dois objetivos: fornecer uma estrutura de princípios que sustente as convicções intuitivas sobre as quais estamos mais ou menos certos. Em primeiro lugar, essa estrutura de princípios deve explicar as convicções mostrando os pressupostos subjacentes que elas refletem. E em segundo, deve fornecer orientação naqueles casos sobre os quais não temos convicção alguma ou apenas convicções fracas ou contraditórias. Se não estivermos certos, por exemplo, de que as instituições econômicas que permitem grande disparidade de riqueza são injustas, podemos voltar aos princípios que explicam nossas convicções firmes, em seguida ir adiante e fazendo o desmembramento disso. E aí ele vai passar muitas páginas aqui explicando, fazendo um debate com a técnica de Rawls, porque a técnica de Rawls eu imagino que ele elegeu para poder debater, porque também é uma técnica que fala de princípios. E ele aqui vai explicar, né, as maneiras que os instrumentos primeiro são descobrir uma moralidade objetiva, né, que não são criados por homens ou pela natureza, mas sim descobertos por eles. E um segundo modelo que trata as instituições de justiça como indício de existência de princípios independentes. Então, por isso que para Dworkin foi importante dialogar com a obra de John Rawls. Inclusive, ele fala que a técnica do equilíbrio de John Rawls se destina a produzir princípios que são relativos a pelo menos dois modos. Primeiro, destina-se a selecionar a melhor teoria da justiça a partir de uma lista de teorias alternativas, que deve ser não apenas finita, mas suficientemente curta para que seja possível compará-las entre si. E essa limitação ele fala que é importante, que leva o próprio Rawls a dizer que não há nenhuma dúvida de que a relação inicial de teorias possíveis, se expandida muito além da lista que ele considera, conteria uma teoria da justiça melhor do que seus dois princípios. No entanto, apresenta resultados relativos no âmbito do acordo inicial entre aqueles em conjunto e faz experiências especulativas que ele recomenda. E das teorias da filosofia moral, temos, por exemplo, o utilitarismo clássico, por exemplo. Então, que é tentar atingir por maior número de pessoas o máximo de bem ou de prazer. Então, na verdade, esse tipo de argumentação é uma coisa que faria essa seleção teórica que Rawls assim está trazendo. E também Dworkin lembra que a teoria de Rawls pressupõe, ao falar do contrato social, pressupõe também direitos naturais da mesma forma. Acaba retornando um pouco aquela ideia dos próprios iluministas. E aí, então, na verdade, assim, gente, ele entra num debate, um debate gigante aqui com Rawls. E aí, então, ele fala no final que Rawls é eloquente ao afirmar que esse direito fundamental à igualdade exige uma Constituição liberal e sustenta uma forma idealizada de estruturas econômicas e sociais atuais. Afirma, por exemplo, que os homens na posição original protegeriam as liberdades básicas em nome do seu direito à igualdade, uma vez que se tenha alcançado um certo nível de conforto material, porque entenderiam que é uma ameaça à autoestima e que as liberdades básicas protegem por constituir, então, uma ameaça mais séria a igual respeito.
Então ele fala que esses homens aceitariam o segundo princípio de preferência à igualdade material, porque entenderiam que sacrificar por invés de outro é uma forma de estar subordinado a ele. Então ele fala que esses argumentos podem estar equivocados, porque na verdade os críticos do liberalismo têm a responsabilidade de mostrar que são equivocados. Então ele discorda um pouco, tenta se afastar dessa ideia daí. No capítulo 7, que leva o nome do próprio livro dele, que é Levando os Direitos a Sério, então ele vai dividir em alguns subtópicos. Primeiro, os direitos dos cidadãos. Ele também acaba defendendo, de alguma maneira, o direito de se opor ao próprio direito, no sentido de quando o direito positivo viola, no caso, os próprios princípios. Eu creio que ele vai falar adiante desobediência civil. Só que assim, eu estou folheando muita coisa porque na verdade Dworkin ele traz muitos exemplos que são da história constitucional norte-americana. Então muitas coisas assim e é muito dialogado. Fala de posições conservadoras, posições liberais, algumas técnicas assim um pouco complicadas, assim, digamos que ele entende que não são tão sustentáveis. E aqui tem uma frase no final do capítulo que ele diz assim: o governo não irá restabelecer o respeito pelo direito se não conferir à lei alguma possibilidade de ser respeitada. Não será capaz de fazer ou se negligenciar a única característica que distingue o direito da brutalidade organizada. Se o governo não levar os direitos a sério, é evidente que também não levará a lei a sério. Então é mais ou menos o centro do debate do capítulo. Bom, gente, assim, grosso modo, nós enfrentamos os principais marcos do livro de Ronald Dworkin. Dworkin, ele, na verdade, ele primeiro que ele é o terceiro livro que eu examinei fazendo essa tríade, né, que foi de Kelsen, com a teoria do direito, depois o conceito de direito de Hart, depois aqui o livro de Dworkin, Levando os Direitos a Sério. O que acontece? Ao passo em que cada livro tem uma finalidade diferente, bem específica, bem diferente. Mas o foco de fato de Dworkin, como ele se coloca como sendo um autor de pós-positivismo, é inclusive mostrar que existem direitos que são inatos, que devem se colocar inclusive diante desse direito imposto, positivado, porque na verdade existem direitos que são fundamentais, e muitas vezes ele sempre coloca, Dworkin de um modo geral, ele se opõe muito a essa discricionariedade. Vamos dizer assim, ele se opõe a um arbítrio, no caso jurídico, tanto do ponto de vista de ordens que são impostas e devem ser obedecidas, como também a obediência por juízes que podem julgar de forma completamente discricionária. E ele recorre a esses princípios. E aí, boa parte do seu livro também ele dialoga com outras teorias filosóficas jurídicas que também trabalham com princípios como forma de buscar aqui um denominador comum. Muito bem, esse foi nosso bate-papo sobre o Levando os Direitos a Sério de Dworkin. Aí no próximo episódio a gente vai examinar o quê? Vai ser um episódio que eu acho que vai ser um pouquinho menor, que aí eu vou pegar novamente o livro de Herbert Hart. Por quê? Porque no livro dele nós temos, no finalzinho, temos aqui um pós-escrito que ele vai rebater Dworkin, e depois temos uma tréplica de Dworkin ao que foi rebatido. E é isso aí. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.